tá? Pessoal, primeiramente, boa noite. Eu sou o Fernando Fênix, eu acabei de me formar em psicologia, mas eu trabalho há 10 anos com desenvolvimento masculino, eu sou coach, né? E eu tenho um curso em que eu levo os rapazes na balada para perderem a inibição. E nesses anos todos, né, fiz vários cursos de linguagem corporal, hipnose, uma série de coisas, né? O que culminou eu ir para a psicologia para, né, descobrir essa paixão aí pela psicologia. E depois disso, né, agora já concluído, né, o curso, eu estou querendo mais, né? E como eu trabalho muito com o público masculino, e sempre o assunto sexo, sexualidade, vem sempre à tona, eu vi recentemente, né, várias lives do curso oferecido pela Foco TCC e juntamente com a Uniredentor, que é uma especialização em sexualidade. Então, assim, para você que é psicólogo, médico, advogado, comunicador, enfim, terapeuta, mas já tem uma formação, você fazer uma especialização em sexualidade, você vai estar oferecendo muito mais para o seu público, para as pessoas que você está ajudando. E esse é o meu objetivo. Tendo isso em vista, eu decidi fazer aqui no meu canal, nas minhas redes, a Semana da Sexualidade. E o primeiro convidado tinha que ser o doutor Walter Javaroni, né? O Walter, que é médico, ele é super humilde, mas ele tem pós-doutorado em ciências médicas. Me corrija aí se eu estiver falando errado, Walter. E ele é urologista, então é uma pessoa perfeita para estar falando para a gente um pouco do que vai ser visto nesse curso. Não é um curso desses qualquer que você vai fazer, vai ganhar o papelzinho, vai ficar lá tirando foto que nem bobo. É uma especialização acadêmica, tá? Reconhecida pelo MEC, chancelada pela Uniredentor. Uma iniciativa única da Foco TCC, que reuniu, sem puxar saco, tá? Os melhores caras dessa área, as melhores pessoas dessa área. Tem o Walter Javaroni, tem o Pedro Jurenberg, que é muito fera, tem a Mônica. Se eu for listar todo mundo aqui, pode ser uma injustiça eu esquecer de alguém, mas só tem gente fera. Na verdade, me corrija se estiver errado, Walter, essa turma era uma galera que do mestrado em sexualidade. O primeiro mestrado em sexualidade. Então, como não teve mais a oportunidade de fazer o mestrado, está tendo essa grande oportunidade de dar uma especialização com um Dream Team, né? Com um time de primeira. Então, eu já falei demais aqui, né? Eu falo pra caramba. E queria dar as boas-vindas aí, Walter, e te agradecer muito a sua gentileza, a sua humildade de estar aqui me prestigiando com a sua presença. Muito obrigado aí. Por favor, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. É uma grande honra, um privilégio de você abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre sexualidade. E realmente é como você falou, né? É uma oportunidade porque o Pedro Juberg, o Rafael da Focus, eles conseguiram reunir pessoas com bastante experiência nessa área, profissionais de saúde de diferentes áreas, né? Da biologia, da psicologia, da medicina, da fisioterapia, e eu acho que isso é o que o curso se propõe e tem de ímpar, né? Que é uma visão multidisciplinar de pessoas que não só têm experiência e conhecimento, mas, além disso, são professores, são pessoas que se dedicaram ao longo da carreira não só a acumular conhecimento, a fazer a assistência, mas também a ensinar.
Então, eu acho que é um curso realmente que vem resgatar a sexualidade como uma disciplina, né? Acho que é muito importante a pessoa que quer atuar nessa área tentar se especializar, né? Isso é uma forma de se diferenciar nesse enorme mercado que, como você, Fernando, trabalha com homens, você sabe que o homem que tem algum tipo de preocupação, e aí a gente está falando de quase todos os homens, né, com relação à sexualidade, ele fica muito ávido por ajuda, ele fica também muito vulnerável, né? Então, a capacidade que nós temos como profissionais que atuam nessa área de influenciar esses homens no momento de fragilidade, ela é proporcional à responsabilidade que a gente tem. Então, isso que você acabou de falar é um assunto muito sensível, né? Porque eu canso de ver, né? A gente ainda, apesar de já estar mudando muito a cultura, a gente ainda vê aquela cultura do machão, da coisa toda, e isso o cara se retrai, muitas vezes tem um problema, não sabe a quem recorrer, tem vergonha, né, de falar de sexo, de repente dividir um problema que a pessoa tenha, né? E aí fica perdido, né? Fica completamente sem saber o que fazer. Isso aí. Por isso, na verdade, a proposta do curso é abrir oportunidade não só para profissionais de saúde, mas até para profissionais do direito e de diferentes áreas do conhecimento, porque, veja, a sexualidade humana, ela permeia absolutamente toda a nossa vida, né? O tempo todo a gente está interagindo com a nossa sexualidade, com a sexualidade dos outros, com a sua sexualidade do ponto de vista cultural e social. Então, a gente está imerso nesse grande mundo que é a sexualidade humana. Então, o curso ele tem um programa muito interessante do ponto de vista de ir evoluindo nos níveis de conhecimento e a pessoa vai ter a oportunidade de interagir, de trocar informação, tirar dúvida com todos os tipos de profissionais. Está inserido num grupo, né, de especialistas, né, professor? Sim, pessoas com formação profunda na área, né? Você citou o Pedro Juber, que é um ícone nessa área da sexualidade, vários outros profissionais. Você falou da Mônica, fisioterapeuta, do Aaron, do Antônio Carvalho, da doutora Tereza, de várias pessoas e profissionais que compõem um corpo de professores apto a transmitir conhecimento e, o mais importante, trocar informação, né? Aqui a gente está falando de pessoas com experiência, com o conhecimento, mas também com capacidade de ouvir, de se aproximar e de poder, então, construir uma formação sólida que vai ajudar no dia a dia, né? Essa é uma área onde nunca a gente pode dizer que sabe tudo ou que domina o conhecimento, né? A gente está aprendendo até que, veja, talvez seja uma das áreas que a sexualidade mais expressou as mudanças dessa nova geração, né? Nesses novos conceitos e na nova forma que essa galera tem se relacionado. Se a gente cada vez mais jovens também, né? Estão praticando sexo, descobrindo sexo cada vez mais novos, né? Exatamente. Então, a nossa cabeça não pode ficar estacionada na época em que a gente foi adolescente ou que a gente teve a descoberta da sexualidade, né? A gente tem que estar o tempo todo sendo humilde para poder ouvir, aprender e tentar ajudar. O Dr. Walter, vamos falar agora algumas coisas específicas do sexo. Bora. Né? Aproveitar que temos o urologista aqui, né? Falar para esse bando de homem aí algumas coisas importantes, né? Vou começar perguntando do azulzinho e do amarelinho. O que você acha sobre isso? Né? Então, Fernando, veja... Tem muita gente usando recreativamente. Isso. Então, primeiro a gente fala da realidade, né? A realidade aqui no Brasil é a seguinte: qualquer pessoa tem acesso ao azulzinho e ao amarelinho. Então, para a gente traduzir, o azulzinho seria a sildenafila, né? O medicamento
o carro-chefe dessa linha de remédios para ereção, que é o Viagra, sildenafila é o nome genérico, e o amarelinho é o Cialis, o seu parceiro, que é a tadalafila. São 2 produtos que realmente mudaram o conhecimento, a informação e o tratamento dos problemas de ereção. Mas qual foi a grande mudança? Com o advento desse comprimido que você toma e tem uma facilidade em obter e manter a ereção, ele passou a ser encarado como uma vitamina, né? E pessoas sem dificuldade de ereção passaram a usar o comprimido para dar uma turbinada, para impressionar a parceira ou o parceiro na cama. E algumas pessoas começaram a usar com tamanha frequência que o medicamento acabou virando uma bengala, né? Ou seja, você não consegue mais caminhar se não tiver com a bengala para te ajudar, apesar de você não ter nenhum problema para caminhar, né? Então, isso do ponto de vista da autoconfiança é um problema. A gente vê esse rapaz que começa a tomar com 20, 22 anos, quando ele tem 40... E não tem problema, muitas vezes não tem problema orgânico nenhum, né? Nenhum, a grande maioria. Isso, Fernando, 82% do medicamento para ereção comercializado, ele é vendido sem receita, o que é um absurdo. Aqui no Brasil, é um dos poucos países em que esse tipo de medicação não precisa de receita. Você chega no balcão e pede o remédio e recebe o remédio. Você não precisa comprovar que passou pelo médico. Qual é o problema aí? São 2. Sem receita, né? O que, na minha opinião, é um equívoco. Tem a vantagem de dar acesso a quem não tem condição de ir no médico, porém, facilita o uso chamado recreacional. E aí, algumas pessoas acabam usando de forma equivocada. Para você ter uma ideia, o remédio azulzinho, para ele efetivamente estar fazendo efeito, ele tem que ser tomado 1 hora antes da atividade sexual. Tem gente que pega o comprimido, quebra em 4 e toma 10 minutos antes da transa. E acha que virou o super-homem. Então, existe aí um efeito placebo, né? Um efeito do produto. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Eu acho que tem muita gente fazendo besteira e bobagem com esses medicamentos, entendeu? E acaba dando certo porque a pessoa acreditou que deu certo, né? Tipo, bem o efeito placebo mesmo, né? Tipo, toma aquele negócio, não vai ter grandes diferenças e, né, tomou no horário errado, fez tudo errado e acha assim, nossa, foi muito bom, só vou tomar isso agora. Pois é, cria com o medicamento uma dependência, né? Algo que é muito ruim quando a gente está falando de sexo. Porque, veja, o mecanismo da ereção, isso que é interessante, ele é todo baseado num sistema de vasodilatação. Então, o pau fica duro, porque quando você fica excitado, o cérebro dá uma série de comandos para que chegue no pênis uma quantidade muito grande de sangue. Então, o que a sildenafila faz, o remédio, o Viagra? Ele permite que essa vasodilatação aconteça de uma forma mais rápida e mais vigorosa. Então, é um potente vasodilatador, mas que age no pênis. Então, se você toma, ele efetivamente vai te ajudar a ter um melhor desempenho. O problema é, será que você precisava dessa ajuda? Será que se você começa a tomar sem ter nenhum problema de ereção, você não está mudando o seu paradigma em termos, não, o meu normal é esse aqui. Eu sou o cara que transa e deixa o parceiro ou a parceira realmente extasiado com o meu desempenho. Porém, o meu desempenho está mascarado por um medicamento. Então, aí, a gente está transformando a relação sexual, que deveria ser uma coisa de troca de prazer, e não tão focada no pênis, né, na ereção, no falo, em algo que o próprio homem passa a se avaliar em termos, bom, agora o pau está duro, agora está latejando, agora eu consigo manter uma, da duas, da três, da quatro. Já as mulheres reclamam porque o cara tem muito sujeito aí marmanjo que não sabe onde fica o clitóris da mulher. Então, é exatamente o nosso foco. Perfeito, Fernando. Você está lembrando uma coisa fundamental, né?
o homem precisa desvincular a atenção no pênis, no falo, na ereção, e passar a usar o corpo todo como um grande veículo de troca, de dar e receber prazer, né? O homem tem que entender que ele pode, inclusive, levar o parceiro ou a parceira ao orgasmo sem necessariamente ter uma ereção, né? O que para alguns homens, quando você fala isso parece um verdadeiro absurdo, né? O homem acha que sem ereção ele está absolutamente morto, né? E isso é um conceito completamente equivocado, né? E se a pessoa não tem essa autoconfiança, eu acho que você faz um trabalho muito interessante. O profissional também para dar um suporte, né? Cara, esclarecer para o cara, né? E mostrar para ele tudo que ele tem de qualidade e que ele pode usar na hora da atividade sexual, que não seja necessariamente o pênis, né? Aquela questão, não, eu acho que o meu pênis é pequeno, não, eu acho que o meu pênis é feio, não, quer dizer, o cara que é muito falocêntrico é esse que mais frequentemente ele se desestabiliza quando ele começa a atingir a faixa dos 40, 45 anos, porque efetivamente a ereção vai se modificando com a idade, né? Você não pode querer aos 70 eu mesmo. Exatamente. E nem às custas do remédio, né? Então, o grande desafio que o profissional de saúde tem, o profissional que trabalha nessa área, é entender quais são as expectativas de cada um, entender o momento que ele está vivendo e ver a melhor forma de ajudar naquele contexto, né? Ô, Walter, e para a saúde sexual do homem, assim, a gente está falando de remédio e tal, né? Mas de coisas naturais, para o sujeito ter uma qualidade até de ereção, de libido, enfim, de uma qualidade sexual melhor com o passar do tempo, porque você chega aos 20 é uma coisa, aos 30 é outra, aos 40... Então, assim, se você não fosse cuidando, né, tomar um antioxidante e tal, sei lá, né? Veja, essa é uma área que eu acho que tem uma gama de informação infinita, mas a gente não pode esquecer das coisas básicas, né? Então, apesar do Viagra, do Cialis e de todos os medicamentos que se descobriram, nada é melhor do que a prevenção. Então, o homem que não quer ter dificuldade de ereção aos 60, ele tem que começar a se preparar aos 15, na minha opinião. Como? Primeiro de tudo, trabalhando a autoconfiança e a visão de que sexo não é só pau duro, né? Isso é uma coisa quase que cultural, que a gente tem que ir combatendo. Né? Exatamente, desfazendo mitos e crenças que atrapalham muito a sexualidade. E segunda coisa importante, se o pênis, para ficar ereto, precisa de circulação de sangue, como eu falei, vasodilatação, então tudo que faz bem para a parte cardiovascular vai ajudar na ereção. Então, veja, atividade física regular. O homem que quer envelhecer de pau duro e não faz exercício, está em outro planeta, né? Atividade física é essencial, esse é o seu melhor plano de saúde. Segunda coisa importante, quase todas as doenças crônicas são construídas pela alimentação inadequada. Então, a pessoa que come mal, ganha peso, está fadada a envelhecer, acumulando doenças crônicas. E uma delas é a disfunção erétil. A dificuldade de ereção passa por fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Hipertensão arterial, sedentarismo, tabagismo, diabetes, né? São doenças... O camarada, assim, tá gordinho e tal, não é uma boa. Ele tem que ter noção que vai ter um ônus aí, né? Sem dúvida. E veja, Fernando, eu brinco com o homem na faixa dos 50, eu falo, olha, você precisa tirar a roupa na frente do espelho e ficar feliz. Se você tira a roupa, olha para você e você não está se gostando, como é que você pode seduzir uma parceira, um parceiro, com a sua interação e a troca que é necessária num nível de intimidade, se você está ficando flácido, gordo, sem músculo, você não tendo autoconfiança, como você vai estar relaxado, tranquilo, para ter a plenitude da troca de prazer na atividade sexual? Então,
é necessário cultivar isso que você falou, antioxidante, outras substâncias que a gente chama de suplementos, etc. Eu acho que tudo isso que vem para somar é válido, mas não pode esquecer do básico, quer dizer, tem que se exercitar, tem que controlar o peso. Eu brinco Comer que bem, né? Uma alimentação boa. é fundamental. A pessoa tem que entender, ó, cresceu a barriga, o pau baixou. Essa é a regra. Não tem meio termo, não pode conviver. E o cigarro, o cigarro, eu acho que assim, faz uma baita diferença. Faz. Entendeu? O cigarro, geralmente, Fernando, ele vem associado a alguns outros hábitos que não são saudáveis, né? Que geralmente a pessoa fuma, bebe um pouquinho a mais, é um pouquinho mais sedentário, acumula gordura visceral, a barriga, né? Então, o combo do mal, né? É o combo do mal, né? Do mal. A ideia do cigarro, a gente não quer transformar num pecado, mas todos os grandes estudos que tentaram correlacionar o hábito do tabagismo, até o ex-tabagista, com desfechos relacionados à vida sexual, mostraram que há uma influência negativa. Isso é um estímulo para a pessoa entender, olha, nunca é tarde para parar de fumar. Nunca é tarde para investir em hábitos saudáveis. Uma semana sem cigarro, a pessoa já recupera o olfato, já melhora o paladar, já diminui a frequência cardíaca, né? Então, tem uma série de benefícios que não estão atrelados a um longo período sem o cigarro. Em curto tempo, o corpo já reage. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele tem uma capacidade de adaptação inigualável, não tem nenhum outro organismo vivo que se compare ao corpo humano em termos de complexidade e em termos de capacidade de adaptação. O que a gente precisa é, como você falou, cuidar bem do corpo. Envelhecer com saúde dá trabalho, exige sacrifício. Walter, uma coisa que eu ia te perguntar, e essa questão hoje em dia, né? Tipo, cada vez mais o sexo as pessoas estão mais libertas, né, mais liberais, e o sexo acompanhou isso normalmente, naturalmente, né? Então, hoje, você sair e ter um parceiro, ter mais de um parceiro, não é uma coisa tão como era há alguns anos atrás. E eu não estou falando muitos anos atrás. E aí vem o problema da DST, né? O que você me diz disso aí, dessa questão óbvio, né? Camisinha e tal, mas qual a sua opinião sobre toda essa liberdade e todo esse perigo que acaba correndo, né? A minha visão é a seguinte, Fernando, e aí as pessoas têm que entender que eu tenho a visão do médico, né? O médico é um pouco cartesiano aí em relação a sempre estar pensando em proteção, em cuidado. Então, a liberdade... Desculpa te interromper, cartesiano, mas na hora que dá a zebra, o cara vai lá, você que tem que socorrer, né? É verdade. Evento todo errado, você que vai, né? Desculpa, o que a gente sabe é que as doenças sexualmente transmissíveis, elas são proporcionais ao número de parceiros e parceiras e aos episódios de sexo sem proteção. Então, o que eu tento explicar é o seguinte: a gente não tem no consultório, por mais que a medicina tenha evoluído, uma forma de fazer exame no paciente e saber tudo que ele tem em termos de bagagem de contato com agentes que causam doença sexualmente transmissível. Então, tem gente que chega no consultório assim, doutor, estou namorando há 3 meses, ela fez exame ou ele fez exame, eu quero fazer os meus exames também, porque a gente vai transar sem preservativo. Ora, existem doenças sexualmente transmissíveis, um exemplo, HPV, o vírus chamado HPV, uma família de vírus. Ele está relacionado a câncer de colo de útero nas mulheres e o Brasil é um dos campeões mundiais. Então, qual é o exame que eu, médico, tenho para fazer no Fernando, por exemplo, para saber se ele tem HPV ou não? Não existe exame. Entendi. Não tem como identificar. Ele pode ser um portador assintomático, uma pessoa que tem o vírus, não manifesta a doença e transmite. Então, veja, a única forma de você ver
a relação sexual apenas como troca de prazer, coisa positiva, intimidade, relacionamento, é o sexo com proteção. Não é porque você agora tem uma parceira ou um parceiro fixo que você vai comprar a vida sexual dessa pessoa. Eu acho que não precisa. É possível hoje, com a gama de preservativos que a gente tem, de silicone, ultrafino, skin, etc., encontrar um que você se adapte para se proteger e proteger a parceira ou o parceiro. Aqui no Rio, por exemplo, Fernando, a gente tem uma epidemia de sífilis e de HPV. A sífilis voltou a ser uma doença, não agora estigmatizada a prostituta, pessoas rotuladas como promíscua, mas não, é o que você falou. Hoje, o sexo é livre, a pessoa tem mais de um parceiro, a mulher encontrou o seu direito de ter prazer e de ter o sexo também casual, sem ser rotulada, e isso é maravilhoso, né? Individualmente, cada um faz o que quiser no seu corpo, mas precisa ter a responsabilidade, porque você mesmo falou, a hora que o bicho pega, vai pedir ajuda para o profissional de saúde, e aí fica aquela situação. Engraçado que eu lido muito com homem, é assim, né? Todo mundo na valentia, fala o que faz, que acontece, não sei o quê. Aí pega uma doença, vira tudo garotinho, assustado, né? Ai, meu peito vai cair, não sei o quê. Essa verruga aqui, o que é que eu faço agora? Aí, doutor, como é que eu mato esse vírus? Não tem, né? O vírus, o HPV, por exemplo, mora dentro da própria célula. Então, a pessoa vai carregar o vírus igual o herpes, vai se manifestar de vez em quando. Mas veja, Fernando... Resumindo, o herói tem que usar capa. Perfeito, boa. Boa frase essa. Mas a ideia é que agora que o pessoal perdeu o medo da AIDS, né? Na época da AIDS, a juventude usava preservativo, com medo de uma DST. Uhum. Agora que a AIDS está controlada, que ela passou a ser uma doença que a pessoa pode conviver com ela, a gente está vivendo um momento de declínio do uso da proteção. E a proteção, o preservativo, apesar de ser uma coisa extremamente... aquela brincadeira, né? Chupar bala com o papel e outras conotações que o pessoal fala, todo mundo prefere transar sem camisinha. Mas veja, a segurança que ela confere em relação a não passar pelo fantasma de DST, eu acho que justifica que você, na fase de vários parceiros, o sexo como uma coisa sem compromisso, etc., proteja-se, bota a sua capa de super-herói e mete bronca. Ah, legal, doutor. E, o Walter, e o que você acha, tá, dessa questão de, assim, a gente falou, né, de ter muitos parceiros, de ter a DST, essa questão, assim, do homem ter esse excessivo culto fálico, né, e não conhecer a mulher, né, que nem eu estava falando, aquele lance, né, tem muito cara que não sabe onde fica o clitóris da mulher, e essa educação a gente vê assim, a gente não vê. A gente vê um excesso de pornografia, que inclusive eu tenho atendido muita gente doente, tá? Viciado em pornografia, né? E ficando assim, tendo transtornos, né, sexuais, mentais, por não saber, por não ter uma aprendizagem correta e ter como única referência a pornografia. O que você acha desse excesso de pornografia, dessa falta de educação sexual? Eu viajei muito na pergunta, não? Mas... Não, é preciso, Fernando, é isso mesmo, né? A gente vê na prática, a pornografia, ela é uma realidade, né? Hoje, com a internet e o aparelho celular, quer dizer, a facilidade que a pessoa tem de acessar a pornografia, a gente não tem como não enxergá-la, inclusive, como um veículo de formação de sexualidade. Então, a pessoa que se expõe à sexualidade muito cedo, ela tem consequências enormes na fase adulta, né? A gente já tem trabalho, publicação, mostrando que os meninos expostos à pornografia muito cedo desenvolvem dificuldades de ereção mais frequentemente quanto adultos, né? Isso tem uma relação óbvia
O se eu não me fato engano, mexe com o libido que não tem azul, amarelo, que dê jeito, né? O camarada fica o que avariado, acontece? não. Exatamente. E a pessoa muda o que ele acha que o excita, ele precisa de um determinado nível de Estimulação. ligados à pornografia, ele quer sempre novidade nessa área, e aí quando ele vai para o sexo físico com a parceira ou parceiro, ele não consegue o mesmo nível de estimulação. E aí ele não obtém o mesmo grau de ereção e ele entra num ciclo vicioso, né? A minha ereção não está tão boa quando eu estou me masturbando, eu estou com dificuldade de ereção, aí ele cria o que a gente chama de ansiedade de desempenho, que é o que faz ele falhar, é o medo dele falhar, né? E é uma situação, imagina o homem casado, depois de 10 anos transando com a mesma companheira, ele começa a ter a fuga na masturbação e na pornografia, e ele para de procurar a parceira. Aí a parceira fala, pô, meu marido não gosta mais de mim, meu marido não tem tesão por mim, meu marido está com outra. E isso cria uma situação onde, não existindo aí o que você falou, alguém para orientar, alguém para recolocar esse casal aí numa linha mais harmônica, isso pode até, às vezes, culminar com o fim do relacionamento, com, efetivamente, sexo extraconjugal e outras fugas que as pessoas têm, mas, como você mesmo citou, por uma questão de não valorizar a intimidade, o autoconhecimento, o sexo usando o corpo todo. O que você falou, tem homem que é tão focado na penetração que não sabe fazer o sexo oral na mulher, não sabe o que a parceira gosta ou o que o parceiro gosta, não sabe se pode... Não pode fazer a mulher gozar, não sabe, nem sabe se ela gozou, né? Tipo, não tem muita ideia. Está completamente perdido. E aí pode falar. fica uma situação, né, que você está comentando isso, eu me lembrei de uma situação onde eu tinha um paciente que tinha dificuldade de controle ejaculatório, que era de uma religião que só permitia o sexo depois do casamento. Ele casou, e quando ele foi iniciar a vida sexual, ele descobriu que a mulher não conseguia atingir o orgasmo com a penetração. Então, olha que situação complexa. Casou, ejaculatório não... Coitado, tá mais perdido que segue um tiroteio. E aí, se ele não contar com algum tipo de suporte, né, obviamente o casal e cada um dentro da sua individualidade, às vezes a relação não progride, né? Não consegue avançar aí em termos dos objetivos por falta de informação. E aí, nesse caso, é até mais delicado, que tem que ter uma sensibilidade, né? Porque não é só o cara, é a mulher também, e aí, né, às vezes, por uma questão religiosa ou filosófica, a pessoa também cria essa trava, né, esse distanciamento do assunto, né? Walter, eu queria te fazer uma pergunta aqui na live com a gente, até mandar um abraço para o meu amigo, né, o Gustavo, o sedutor guru. E uma pergunta a respeito, assim, muitos casais hoje em dia estão buscando o poliamor, sabe? São casados, né? Às vezes vão para swing ou para se relacionam com uma terceira pessoa, tem um relacionamento aberto, entende? E esse meu amigo, ele perguntou aqui, é necessário mesmo trocar a camisinha transando com 2 ou mais parceiras simultâneas? Assim, para penetração, é interessante essa troca, sim, porque por mais que a gente tenha no preservativo substâncias que são antissépticas, quer dizer, que diminuem a vida de alguns micro-organismos, quando o sexo, a penetração é de uma parceira ou parceiro para outra ou outro, isso pode veicular alguns agentes de infecção, de transmissão de doença sexualmente transmissível. Então, o correto, e a gente sabe que isso na prática é complicado, né? Isso corta um pouco o clima e se transforma, às vezes, num problema, entre aspas. Mas se a gente está falando na preservação da saúde, em evitar troca de germes, o ideal seria realmente tirar o preservativo e colocar um novo para cada penetração, né? Entendi.
Essa questão, né, do poliamor, dos relacionamentos abertos, isso é outro fator também que amplia muito essa questão toda, né, da liberdade sexual que a gente vive e de todos esses detalhes que a gente tem que prestar atenção, né? Sem Ah, dúvida. no preservativo, aquela coisa toda, né? Essa questão do relacionamento aberto, Fernando, é muito interessante porque você pode enxergar isso de diferentes maneiras, né? A gente sabe que o casamento é um enorme antídoto em relação à libido, né? Quando Uhum. você fica com a mesma parceira ou parceiro durante muitos anos, você naturalmente vai diminuindo o seu impulso sexual em relação à parceira ou parceiro. Você pode dinamizar esse relacionamento e Uhum. rejuvenescê-lo de diferentes formas, né? Você pode recorrer, por exemplo, à pornografia, você pode recorrer a dildos e outros estimuladores, vibradores, etc. Uhum. Você pode colocar uma terceira pessoa no relacionamento. A questão do poliamor e de um relacionamento aberto é que isso exige uma autoconfiança e um nível de maturidade dos membros do casal muito grande. E isso, para alguns, pode dar 100% certo, para outros, nem tanto. Então, a beleza aí da sexualidade é que não existe uma fórmula, uma regra, né? Cada um tem que se resolver nas quatro paredes e ninguém tem que opinar nisso, desde que exista responsabilidade, respeito e cuidado com a saúde, né? Então, aí É, se as pessoas estão de acordo e estão felizes, acho que não tem problema nenhum. Só se perfeito. prevenirem, né? Só se cuidarem, né, doutor? Exatamente. A ideia é o sexo não pode se transformar em algo que seja associado à doença, né? O sexo saudável não combina com doença. Essa que eu acho que é a mensagem, porque você mesmo percebe nos seus clientes a fragilidade que é o homem quando ele acha que perdeu a saúde, né? O homem desmorona, É, fica. cai do pedestal e fala: meu Deus, logo comigo isso foi acontecer. Então, é a pessoa que não enxerga as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade. Então, a gente O jogo interno no winner game que a gente fala, né, aqui, é uma gíria nossa, assim, fica muito abalado quando o cara tem esse tipo de problema. Ele fica muito abalado mesmo, é a palavra, né? mas a visão que você passou do super-homem é perfeita, porque quanto mais alto o super-homem está voando, mais ele vai sentir a queda, né? Então, Pois é. é necessário aí um pouco de realidade, e eu acho bacana quando a pessoa ouve as informações, né, vai, por exemplo, no consultório para saber sobre doença sexualmente transmissível. Ouve tudo que tem de explicação e aí fala, bom, ouvi, está tudo ok, mas eu quero continuar transando com a minha parceira sem preservativo. Ok, né? A ideia é a decisão bem informada e que respeite a Mas parceira. saber o que está fazendo, né? Não ficar perdido. Exatamente, é porque a gente está lidando com adultos, né? O urologista tem também essa vantagem que a gente consegue acompanhar o menino desde a infância. Eu ia te perguntar isso agora. Você leu meu pensamento, Walter. Eu ia te perguntar isso agora. Uma coisa que eu senti na minha infância, adolescência, meus amigos, meus alunos, e eu vejo um monte de marmanjo completamente perdido. Qual você acha que é a idade certa para você, para o pai ou a mãe, né, falar de sexo com o filho, ensinar sobre sexo, né? Para a criança ou para o adolescente? Qual a sua visão disso? Essa pergunta é fantástica, Fernando, porque, na verdade, a gente está ensinando a criança sobre sexo o tempo todo, né? Os pais, até quando eles conversam entre si, eles estão ensinando a criança sobre sexualidade. Cada etapa do desenvolvimento da criança, a criança antes da puberdade, ela precisa ser estimulada em relação a respeitar, a trocar, a tocar, a sentir o próprio corpo, a não ver a manipulação e o autoconhecimento como um pecado, né? E aí, nesse sentido, é importante a cabeça dos pais para que a criança cresça forte e sólida em relação a não ver o próprio corpo
como nada ligado a pecado e a proibição, e entender que manipular o pênis, botar o dedo na vagina, etc., é a criança se descobrindo. Na hora em que a criança começa a fazer aquelas perguntas que deixa o pai e a mãe meio sem chão em termos de responder, é exatamente nesse momento que a educação sexual dos pais vai fazer toda a diferença. Porque você ignorar, você fingir que não está entendendo, ou você dar uma resposta que seja incompatível com a fase de desenvolvimento da criança, você pode atrapalhar, sim, essa formação. Aí, o segredo qual é? Eu vejo, doutor, tem muita gente que se omite porque fica com vergonha, né? Muitas pessoas têm vergonha. Perfeito, Fernando. Isso tem melhorado muito, né? Isso é uma grande vantagem da internet e do mundo da informação. Com o devido filtro, isso é muito bom, muito positivo. Quando a criança pergunta uma coisa, o ideal é você devolver com outra pergunta, para entender exatamente o que a criança está querendo descobrir com aquilo. Então, às vezes, a criança fala, o Paulinho transou com a Marcinha lá no colégio. Você vai perguntar, mas como assim transou? O que é isso de transar? Explica para mim. E aí a criança entende transar como ter dado um beijinho, um deu um beijinho na bochecha do outro, e aí você já está transferindo o seu preconceito, o seu estigma em relação a uma situação que, para a criança, é absolutamente natural. Então, a educação sexual começa dentro de casa, com os próprios pais. O colégio, o curso, a faculdade tem uma função sempre complementar. E hoje a gente tem o recurso da internet, do Instagram e de outros canais de comunicação, então esse horizonte está se expandindo bastante, mas a gente tem que ficar sempre com o pé no chão em relação ao que é ideal para aquele determinado núcleo familiar, aquela pessoa, aquele tipo de cultura ou de valores. Então, isso é uma coisa interessante que a gente vai ter no nosso curso de sexualidade, que é a oportunidade de entender a influência sociocultural no desenvolvimento da sexualidade do indivíduo. Então, isso é bem bacana, mas é um amplo. Eu vou misturar uma pergunta que fizeram aqui com uma ideia minha. Eu vejo hoje, por exemplo, assim, o rapaz perguntou aqui se tem problema quando a pessoa gosta de assistir pornografia de jogos, de animes. Então, eu vejo que também até, assim, os jogos de videogame, né, em geral, estão mais violentos e estão cada vez mais sexualizados, né? E os animes, né, que são os desenhos animados, também tem muito desenho animado de pornografia, né? Anime pornográfico. E aí é outra coisa que a gente volta, né, naquela questão da educação da criança. O cara, o garoto, o adolescente vê aquilo, aí começa a achar que aquilo que é o certo, né? O jeito certo de tratar a mulher, de, sei lá, de fazer sexo. E aquilo é fantasia, né? É um exagero, né? Então, Fernando, esse é o ponto da pornografia como uma ferramenta de educação sexual. Se você for ver os filmes que cresceram em termos de audiência aí, geralmente eles têm homens com pênis grande, mulheres que gritam muito durante a relação e acabam o sexo com a ejaculação no rosto e a mulher engole e etc, etc. Então, essas situações onde fica muito evidente um caráter um pouco de possessão na hora do sexo, da mulher submissa, etc. É meio sexista, meio machista, né? Exatamente. Isso, como você citou, os animes e o sexo, quando ele é um pouco transformado em figuras, às vezes até mitológicas, durante esses desenhos, etc., o que é importante, o que eu acho é que não tem regra, não tem nada que deva ser proibido, mas a pessoa tem que ter bom senso no sentido de não se habituar àquele ritmo de masturbação, eu preciso ver esse vídeo, gostei daquela cena, etc. Então, a pessoa não pode trocar o sexo real da vida física pela masturbação, pelo sexo virtual. Isso é um problema, como você mesmo já deve ter a oportunidade de
ver as consequências disso quando isso vira um transtorno, é realmente uma situação que às vezes afasta o homem da sua parceira ou do seu parceiro e vira um problema, né? Que ele passa a ter dificuldade de se excitar com as coisas reais, ele precisa da fantasia, ele precisa, às vezes, condicionar o parceiro ou a parceira a encarar um papel que não faz bem a parceira ou o parceiro. E aí entra... Essa fuga de realidade que você está falando é uma das coisas que a gente mais... os meus clientes, né, que fazem principalmente o curso de sedução, eles têm mais dificuldade é sair desse mundo, né, fictício, né, e ir encarar o mundo real. Então, muitas vezes, a gente está num bar, numa balada, pô, e o cara está suando frio para falar um oi para a garota, porque ele não está habituado a esse convívio, né? Não tipo, ele não está processando na cabeça dele isso. A cabeça dele é outra coisa que está rodando, outro programa que está rodando. E ele passa a viver, Fernando, uma situação onde ele não se valoriza, né? Ele se compara com o ator pornográfico ou com o desenho e ele vê, pô, o meu corpo não é tão bonito assim, o meu corpo tem esse defeito, quer dizer, a gente chama de dismorfofobia, quer dizer, ele não se vê real para valorizar as suas qualidades e os seus diferenciais, e aí a menina ou o rapaz dá mole e ele não aceita aquela oportunidade. Ele não consegue, não sabe o que vai fazer. Exatamente, né? Então, eu acho que é tudo um conjunto, né, Fernando? Você tem que gostar de você tem que se valorizar para aí sim ter a oportunidade de aproveitar o que aparece aí nesse mundo real. Uma coisa que pode ser bem clichê, né? Bem papo de coach, mas não existe pílula mágica. Tem que malhar mesmo, tem que se cuidar, tem que ir para o mundo real, porque senão, já viu, né? Walter, deixa eu te fazer outra pergunta aqui, duas perguntas muito importantes. O Gabriel está perguntando aqui se pode falar um pouco sobre vaginismo. Ele nunca tinha ouvido falar e foi uma trabalheira danada na hora. Então, isso é uma das coisas que nenhum homem gostaria de descobrir na hora do sexo, porque é uma situação muito difícil, né? O vaginismo é aquela situação onde a mulher ela sente tanto desconforto no início da penetração que ela tem uma contração reflexa da musculatura vaginal e não tem como aceitar a penetração, né? Então, ela passa, inclusive, a fugir da oportunidade de ter a atividade sexual com medo de sentir uma dor que ela classifica como insuportável. Então, até mesmo se machucar fisicamente, né? Imagina. Exatamente. Se o homem não tiver a sensibilidade de evitar, de respeitar e de ter paciência, machuca, efetivamente machuca, né? Então, é uma coisa física que tem um forte componente psicossomático e que tem tratamento, né? Então, no curso, a gente tem a ginecologista, a doutora Natália, que pode e vai se aprofundar nessa área e talvez seja uma das convidadas aí que eu acho importante para ver essa visão da ginecologista na sexualidade, né, que é muito bacana. E o urologista, ele depende muito dessa interação, né, porque às vezes a gente tem homens que têm uma ejaculação rápida, mas que controlam a ejaculação 20 minutos. Só que a parceira precisa de 25 minutos de penetração para atingir o orgasmo. Olha aí uma situação que, efetivamente, se você não tiver a capacidade de escutar, você acaba, mas como assim? 20 minutos de controle? Você não tem problema nenhum, vai para casa, fica tranquilo. Não, então, na verdade, essa diferença de velocidade de excitação, né? O homem rapidamente chega no 100. A mulher precisa de um trabalho, né? Você falou da importância do homem saber fazer as trocas e as preliminares. Saber pilotar a máquina, né, doutor? Exatamente, né? Aquecer essa complexidade que é o organismo feminino para chegarem no mesmo nível de excitação, para aí sim
partir para a penetração, para o sexo com penetração, e tentarem atingir o orgasmo simultaneamente, que é o mundo ideal, mas não é tão simples como às vezes as pessoas imaginam. É 100% possível, mas a pessoa tem que entender, dá trabalho, pode não dar certo, você tem que estar tão bem preparado para o sucesso como para, não foi tão bom, isso o mundo não vai acabar porque não foi tão bom. Existe uma parceria muito grande, né? Entre o casal, né? Trabalhar essa parceria, né? Dúvida. E é por isso que é bacana essa questão da troca e da intimidade, né? Se ninguém cobrar nada de ninguém, a coisa funciona muito bem. Qual é o problema do homem, do super-homem que você citou, Fernando? É que ele se cobra. Ele está sempre se cobrando. Então, a parceira ficou satisfeita, foi tudo legal, mas ele está lá com a pulguinha atrás do olho. Pô, não foi tão legal, pô, foram só 2. Normalmente, eu dou 3, só dei 2. Então, aí ele está construindo... Não, e tem outra coisa, né, doutor? Os homens gostam de contar vantagem, né? Então, se o cara deu uma maldada, desculpa o termo, né, pessoal público, mas se o cara manda, assim, né, mais ou menos, ele fala que né, Ronaldinho Gaúcho, né, 7 sem tirar de dentro, não sei o quê. Tem muito caô por aí, né, muita mentira. Isso. Esse é o grande mundo da fantasia, né, Fernando? É aquela história, amigo meu nunca falhou na cama, amigo meu não tem ejaculação precoce, amigo meu não tem dificuldade nenhuma, está sempre com 5, 6 parceiras. Mentira, né? Todo mundo tem altos e baixos. E o bacana da atividade sexual é que ela não é competitiva, ela não é competição com seu amigo, ela não é competição com a sua parceira ou com o seu parceiro, e mais ainda, não é competição com você mesmo, né? Se você se compara com quando você tinha 5 anos a menos, você vai estar fadado a ficar chateado. A ideia, a inteligência aí na parte sexual é você ir mudando o seu conceito na medida em que você vai ganhando mais experiência, vai se tornando uma pessoa mais madura, você vai aprendendo a se conhecer e a valorizar o conhecimento da parceira ou do parceiro. É isso que faz a diferença na cama. Walter, eu tinha mais uma pergunta aqui do Matheus. Ele perguntou sobre o que leva uma pessoa a ser viciada em sexo, né? Eu ia fazer essa última pergunta por causa do nosso horário e aproveitar e emendar, depois que você responder essa perguntinha dele, você falar um pouco dessa onda também do pessoal estar usando muito hormônio, testosterona para academia, até mesmo para manter, né, a performance sexual, né? Então, se puder dar essa palhinha aqui no final, né, responder essas duas, o que leva uma pessoa a ser viciada em sexo e como saber se ela é viciada, né? E o que você acha dessa quantidade toda de hormônio aí que as pessoas estão usando, que nem os remédios, né, abusivamente? Perfeito. Então, sobre a questão de viciado em sexo, esse é um tema bem complexo, né? Mas eu vou tentar aqui. O resumo é o seguinte: a pessoa que começa a ter um prejuízo em outras áreas da vida, como profissional, pessoal, familiar e etc., por causa do sexo, ela tem que ficar preocupada, né? O sexo, ele geralmente complementa um relacionamento e faz parte de um conjunto de atividades da sua vida. Quando a sua vida se resume ao sexo, é porque você está deficiente ou você está carente do desenvolvimento de outras áreas importantes dentro do universo que é a sua vida. Então, é importante... É outro vício, né? Você vai falta do estilo de vida legal, você acaba se fixando numa coisa, aquilo vira um hábito, só que é um hábito do mal, né? Ele começa a ser nocivo, Fernando, porque ele acaba suprimindo as outras riquezas da vida, né? Você não tem mais o convívio com seus amigos porque você só quer sair para transar. Você não visita mais os seus pais idosos que moram no outro bairro porque você só quer saber do sexo, da penetração e do prazer que você tem que sentir. Você passa a viver ou na masturbação ou na relação, e é isso que passa a ser a sua única fonte de prazer e de
um circuito que a gente tem cerebral, que é o da gratificação da recompensa. Isso, realmente, às vezes, precisa de um tratamento, né? O primeiro passo é a pessoa reconhecer que está precisando de ajuda. E aí, mais uma vez, no curso, a gente vai ter a oportunidade de ter pessoas que dominam essa área até muito mais do que eu. Com relação ao hormônio, esse é um assunto que eu considero muito, muito importante, né? Hoje, com a internet, com as propagandas ligadas a melhorar desempenho sexual, fazer você virar o super-homem, corrigir todos os seus defeitos, você dá 2, 3 cliques e aparece algum produto mágico que fale da testosterona. Então, tem muito homem que acha que a sua virilidade, o seu desempenho, libido, etc., é sinônimo do quanto de testosterona você tem circulando no seu corpo. Isso é uma bobagem, né? Vários estudos que foram feitos com grandes populações, dosando o nível de testosterona e verificando aspectos da sexualidade, não encontraram essa correlação linear. Quanto mais testosterona, mais viril é a pessoa. Isso é uma fantasia, isso é bom para a indústria farmacêutica, para quem quer vender remédio. E muito cuidado para quem usa o hormônio como um anabolizante, né? Quando você interfere nessa máquina perfeita que é o corpo humano, você introduz testosterona, você vai suprimir a sua produção endógena. Então, você para de produzir. Até impotente, né? Pode ficar, no futuro, com os testículos pequenininhos, com deficiência de produção, com infertilidade e com necessidade de fazer reposição lá na frente. Então, o segredo é, procure um profissional que não vá ter nenhum retorno financeiro quando ele te prescreve alguma coisa. Quer dizer, crie uma relação de confiança para não entrar em propaganda enganosa. Então, a reposição hormonal, ela está indicada somente quando o homem tem testosterona realmente baixa e dosada no mínimo 2 vezes, quando ele tem sinais e sintomas de queda hormonal. E ainda tem que ter um terceiro item importante, a ausência de contraindicação. Quais são as contraindicações importantes? Câncer da próstata, ou suspeita de câncer da próstata, câncer da mama no homem, que são tumores que dependem do hormônio. Se você der testosterona, esses hormônios vão explodir, vão se multiplicar, vão avançar e criar problema. E algumas outras contraindicações relativas. A apneia obstrutiva do sono. Isso é um assunto muito interessante, a qualidade do sono e vida sexual. Isso é um capítulo, né? Quem tiver no curso vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouquinho nesse tema. Então, apneia obstrutiva, enxaqueca, epilepsia, hipertensão não controlada são contraindicações para o uso da reposição hormonal. A testosterona é um hormônio que retém água e sal. Então, quem é hipertenso e não está controlado, se fizer reposição, a pressão arterial pode e a pessoa ter problema. Então, hormônio não é vitamina. Hormônio, sempre que você usa, tem que ter um bom controle, um acompanhamento com um profissional que você tenha confiança. Obrigado. Walter, dá para a gente ficar mais uns 5 dias aqui falando, né, e tirando dúvida, né? Mas eu queria, primeiramente, agradecer aí esse bate-papo. Poxa, ajudou demais a responder as perguntas aqui. Até o Matheus está agradecendo aqui. As outras pessoas aqui também curtiram bastante. Eu, particularmente, adorei, né? E queria aproveitar, a gente falou tanto do curso, dizer que o curso ele vai começar em outubro, né? Ainda tem vaga, e o pessoal do Foco, o Instituto Carioca de TCC, né, deu um presente para a gente aqui, o Walter, pela live. Então, quem se matricular hoje, né, depois da live, vai ter a inscrição gratuita. E, cara, é uma excelente economia, porque não é barato, tá, gente? Eu paguei essa inscrição. Então, assim, aproveitem, entrem em contato com o Foco, Instituto Carioca de TCC, tá? Tá até aqui no chat, pode chamar aqui no privado, ou entra no Instagram, eu vou compartilhar daqui a pouco. O curso é presencial, são poucas vagas,
E isso aqui foi só uma demonstração. Quantas horas a gente vai ter lá juntos, né, Walter? Não, é São um curso quantas... bastante extenso, é uma especialização em sexualidade. Então, aqui realmente é o que você falou, Fernando, foi uma palhinha para o pessoal ficar com vontade de se aprofundar nesse tema que é apaixonante. Só queria lembrar mais uma vez, não é cursinho que o pessoal imprime o diploma, é especialização acadêmica, reconhecida pelo MEC, é chancelada pela Uniredentor. Então, o sujeito que concluir, né, o curso, fizer, né, tiver frequência, fizer os trabalhos e tudo, ele vai ter uma titulação de especialista em sexualidade. Não é isso, Walter? É isso aí, eu acho que é uma oportunidade, e como eu falei, o profissional que quer trabalhar nessa área precisa de informação, de conhecimento, e o que eu acho mais bacana no curso é que vai ter essa visão multidisciplinar e vai conhecer, vai criar uma rede de relacionamento, e é isso que faz a grande diferença. Vai entrar num grupo, né, que vai ser um aprendizado constante. Mas Perfeito. é isso aí, Walter, mais uma vez, gratidão, muito obrigado aí. Pô, não vou ficar elogiando aqui, senão vão ficar me chamando de puxa-saco, mas, pô, curti muito desde a primeira vez que eu vi lá a sua palestra, lá do pessoal da Foco. Parabéns pelo todo o seu trabalho, sua trajetória, e muito obrigado por ter dado essa palhinha aqui para a gente, ter esclarecido essas dúvidas, né, que pode parecer besteira, mas, cara, não é. As pessoas precisam estudar mais isso, estarem mais bem preparadas. Tá Isso aí. legal? Eu que agradeço o seu convite, a oportunidade, o espaço que você dividiu aqui com a gente, e realmente acho que o que faz a diferença hoje para quem quer atuar na sexualidade é informação qualificada. Então, invistam em conhecimento, invistam na oportunidade. Aqui no Rio, como você colocou, a gente não tem outro curso presencial. Em São Paulo, a gente tem um curso, alguns cursos interessantes nessa área, mas aqui no Rio a gente conseguiu reunir um time que, modéstia à parte, é um time de craques. Então, acho que o aluno, a pessoa que tiver a oportunidade de frequentar o curso, vai ficar muito feliz. Tá bom, Fernando? Eu agradeço mais uma vez. Parabéns aí pelo canal, pelo trabalho que você faz. Obrigado, Walter. Pessoal, último recadinho. Por favor, não esqueçam de deixar o like, compartilhar essa live, que é importante. A gente falou muitos assuntos importantes para amigos, pais, colegas, filhos, entendeu? Então, assim, compartilhem essa live, deixem o seu like. E quem não me adicionou ainda no Instagram é @FernandoFênix, e o do Walter é Dr. Walter Javaroni. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, tá escrito aqui na tela direitinho. Só colocar o doutor na frente que vocês encontram. Adicionem ele, beleza? E não esqueçam também de adicionar o Foco Instituto Carioca de TCC, que quem quiser aproveitar a excelente oportunidade de se inscrever hoje, não paga a matrícula. Aproveita aí, pessoal. Walter, mais uma vez, obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Saúde, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.